Nesta aula eu vou te ensinar como segurar esse instrumento de modo adequado para você tocar suas músicas. Para você tocar violão, o corpo do instrumento ele tem esse encaixe aqui anatômico, essa curvinha, onde a gente encaixa na perna para tocar. E isso é meio que fundamental para você fazer o seu som acontecer. É claro, você pode tocar esse instrumento de diversas maneiras. Você pode deitar o violão aqui e batucar ele, você vai tocar também. Se você tocar assim, você pode fazer tappings, você consegue tocar também. Mas tocar de modo tradicional, com a técnica tradicional, a gente precisa colocar ele na perna, ou direita ou esquerda, e vou mostrar nesta aula como funciona e qual a diferença das duas pernas. Antes de falar das posições tradicionais que a gente vai aprender, é muito importante que você cuide da sua postura. Então, sua coluna tem que estar o mais ereta possível, seus ombros têm que estar o mais alinhado possível. Se você tocar violão dessa maneira, você não vai cuidar muito bem da sua coluna, você tende, às vezes, a curtir o momento, tá tocando, e aí você vai caindo em cima do instrumento, e aí mais pra frente você pode ter problemas, né? Então, na coluna, o ombro bem desalinhado. Se você estiver tocando violão assim, ó, em breve você já pode marcar uma consulta já com o seu médico para acertar a sua coluna, fazer cirurgia, fazer fisioterapia. Então tome muito cuidado, economize dinheiro com o médico e cuide da sua postura desde já quando você estiver aprendendo violão. Por isso é fundamental, quando você estiver aprendendo, pratique na posição correta, que aí você cria esse hábito. Toda vez que você tocar, você relembra, você usa esse hábito a favor para você tocar suas músicas. A gente tem basicamente duas escolas para a gente tocar violão. Tem a escola violão popular e a escola de violão de concerto, música clássica erudita. Então elas basicamente são assim. A música popular, a música que o pessoal geralmente toca, é colocar o violão na perna direita. Então o encaixe fica na perna direita e a gente toca as músicas. Para a gente ter uma melhor experiência para tocar, a gente precisa de 3 pontos de apoio. Então o primeiro ponto de apoio é a perna. Segundo ponto de apoio é o braço. Só isso não é suficiente para você tocar, porque você vai tocar, o violão começa a escorregar. Então a gente precisa de um terceiro ponto de apoio para firmar melhor o violão, que é o peito. Então a gente encosta levemente no peito. E aí a gente para o violão para tocar, ele fica numa boa posição. A gente tem uma visualização relativamente assim, a gente vê um pouco as cordas, não vê tão bem, mas aqui a gente já consegue tocar o instrumento. Então, apoiando essa parte aqui do violão na perna, braço aqui no corpo, você já consegue tocar suas músicas tranquilamente. Tudo bem? Tem gente que prefere fazer o seguinte, cruzar a perna direita por cima da esquerda. E aí, segue a mesma lógica. Apoio no braço e apoio um pouco no peito. Assim você consegue ter o violão mais perto de você e você consegue tocar melhor suas músicas. O violão está mais para cima, assim. Eu gosto muito dessa posição. Qual que é a desvantagem dela? A perna fica dormente. Mas chega um ponto que a perna corta a circulação e isso não é muito legal. Mas é uma posição confortável. Eu gosto muito de tocar e de praticar dessa maneira. Mas existe um outro jeito de você levantar o violão fica mais perto de você, sem cruzar a perna, que é utilizando esse apoio de pé. Então eu utilizo esse apoio de pé, quando eu coloco o meu pé direito em cima, o violão vem mais perto de mim. Então, sem o apoio, com o apoio. Então, quando eu levanto aqui com o apoio, a tendência é que eu não caia em cima desse instrumento. Assim. A tendência é que eu fico com a coluna mais ereta e aí eu consigo tocar melhor, sem ter dores e etc. Então, é um bom investimento para quem quer tocar e deixar o violão mais para cima, assim, perto de você. Mas tudo varia de acordo com o seu gosto e de como você estiver tocando aí também. A posição da música de concerto, a gente coloca o violão na perna esquerda. Então, basta colocar só o violão na perna esquerda. O violão vai ficar torto para tocar. Então a gente tem que usar esse apoio de pé na perna esquerda. A curva aqui encaixa na perna esquerda. A gente abre a perna direita levemente. O violão encaixa. E a gente vem com as mãos ficam mais livres para poder tocar.
esse tipo de formato aqui, tem alunos que preferem, na hora de tocar, mesmo músicas, canções, músicas populares, tem alunos que preferem, o violão fica mais perto de você aqui, você consegue visualizar melhor o braço, a mão direita fica um pouco mais livre, mas isso varia muito. Então, para tocar essa posição aqui, você tem que ter pelo menos um apoio de pé para ficar melhor para você tocar aí o seu repertório. Então, basicamente assim, violão popular a gente coloca violão na perna direita, violão de concerto a gente põe na perna esquerda. Mas isso são apenas nomes assim, não quer dizer que você é obrigado a tocar música de concerto dessa maneira. Você pode tocar aqui e vice-versa, tudo bem? É uma questão de estilo. Existem outros acessórios que substituem esse apoio de pé. Por exemplo, existem apoios ergonômicos como esse. Esse aqui eu usei durante muito tempo, ele é com ventosas. Então são duas ventosas que eu colo no instrumento, aqui nessa parte de baixo. E aí eu levanto essa parte e encaixo na perna isso daqui. Desta maneira o violão fica mais perto de mim. Então sem esse apoio o violão fica aqui embaixo. Com esse apoio ele fica aqui mais perto de mim e eu posso tocar minhas músicas. Mesma coisa, apoio na perna, braço, no peito. E é super confortável de tocar com ele. Então é um apoio que eu utilizo há bastante tempo com duas ventosas. Então esse é um acessório muito interessante se você quiser. Você pode utilizar também, né, claro, na perna direita como música de concerto, né? Varia do seu gosto e do seu estilo aí. Outro acessório é um outro apoio ergonômico. Esse aqui é com duas ventosas. Esse aqui eu utilizo com três ventosas. Esse é o apoio Pompeu. É a mesma funcionalidade, mas ele vem com mais regulagem. Você pode deixar mais assim. E você gruda essas duas ventosas aqui em cima e a ventosa aqui embaixo. Ele fica dessa maneira. Assim, ele fica mais estável para você tocar. Pode usar também na perna esquerda. Então, esses apoios aqui, eles são super gostosos de colocar na perna e tocar o violão. A gente sente que a gente não cai sobre o instrumento. Então, se você já pratica violão há um tempinho, ou se você tem dores nas costas, coisas assim, eu recomendo que vocês procurem esses apoios que eu acho que pode te ajudar bastante, pode te aliviar, te dar mais resistência para você aprender a tocar violão. Se você não tem esses apoios para tocar, tá tudo certo também. Você consegue tocar com o violão na perna, sem nenhum apoio, mas sempre cuide da sua coluna e cuide dos seus ombros. Nunca desalinhe os ombros e nunca caia sobre o instrumento na hora de tocar violão. Mais ereto possível. Você vai sempre ter uma boa postura para tocar suas músicas. Agora que você já sabe como segurar um violão, então você já está meio caminho andado para você começar a dar seus primeiros passos com o instrumento. Convido você a conhecer os outros vídeos que tem aqui da Vinil. E se você quer um passo a passo eficiente para você tocar o violão do zero até tocar suas primeiras músicas e montar aí seu primeiro repertório para você poder tocar, eu convido você a conhecer o meu curso Do Zero ao Seu Primeiro Repertório no Violão, que está na descrição desse vídeo. Nos vemos por aí. Eu sou o professor Eric Moreira e um abraço para você.